Fala, gente boa, tudo bem? A gente está aí nesse mês de setembro num tempo de busca, de relacionamento com Deus e para que a nossa vida tenha esse significado de viver nele e também se manifestar a partir dele e manifestá-lo às pessoas. E para isso a gente revigora a nossa alma, renova nosso dia, nossa comunhão. E hoje eu quero deixar também uma reflexão para isso, né? Setembro, dia 7 de setembro, mês da independência, o dia da independência, a gente celebra isso hoje, mas no nosso caso, como filhos de Deus, a gente celebra a dependência que a gente tem dele, de reconhecer que só há liberdade mesmo em Deus, em Cristo, e isso é algo extraordinário para nós. Ontem eu tive falando aqui, se você quiser ver um pouco mais, você pode acessar, né, o link de ontem da oração, onde que foi apresentada essa ideia da gente confiar em Deus, né, e que a gente não está sozinho e que Ele está conosco. E hoje eu vou usar o mesmo texto que está em 1 Crônicas, capítulo 5, verso de número 20, porque diz o texto que eles oraram a Deus e Deus respondeu às suas orações, né, pois eles confiaram em Deus. E é justamente isso que eu quero falar com você, do acesso extraordinário que eu e você nós temos, que é a oração. A oração é uma arma poderosa que nós, como filhos de Deus, nós temos para usar no meio das nossas batalhas. Há orações que transformam a situação a longo prazo. Às vezes a gente quer uma oração que resolva as coisas de forma imediata. Por isso a gente precisa orar em todo o tempo. Porque tem coisas que vão surgir e que vão se tornar urgentes, porque na realidade a gente deixou de colocar aquilo diante do Senhor enquanto havia tempo. Então tem coisas que vão se tornar urgentes porque a gente não orou, mas se a gente tiver uma conduta, uma vida de oração, um hábito, né, a gente vai antecipando isso. E tem orações que elas são a longo prazo, e é sempre nessa perspectiva que eu falo, geralmente. Por quê? Porque eu uso uma ilustração de uma estrada. Às vezes a gente quer orar para que a estrada onde a gente vai pisar, ela seja pavimentada, para que a gente caminhe num ambiente tranquilo. E eu costumo dizer que a oração pavimenta a estrada de trás para frente. Temos um objetivo, um alvo. Então, a oração vem colocando um pavimento até chegar a nós quando vamos caminhar numa estrada mais pavimentada, mais tranquila. E geralmente a gente tem a urgência, por isso você tem que começar a orar hoje, para que o mais rápido possível essa estrada esteja pavimentada no teu caminho. Também não quer dizer que vai ser tudo tranquilo, a oração, né, nem sempre muda a situação, mas muda quem nós somos. E é esse o nosso desafio, estarmos nos colocando em oração para mudar o que somos. Mas o texto aqui diz que a oração mudou a situação. E eu quero deixar isso registrado para você, essa arma poderosa que nós temos. A oração é tão extraordinária que você não precisa de um ambiente específico, você não precisa estar ou criar uma atmosfera, ainda que possa fazê-lo. Mas a oração é tão poderosa que aonde você estiver, se você simplesmente se conectar com Deus, aquele ambiente já é o ambiente da presença de Deus. A oração é uma atitude. Jesus, ele diz que você entra para o teu quarto, fecha a porta e o Pai que te vê, ele não fala o Pai que ouve, ele diz simplesmente o Pai que te vê. Entende que mesmo que você não fale, a tua atitude, ela na realidade já demonstra esse teu relacionamento com Deus, essa intimidade. Na realidade, Ana não estava falando de uma forma audível, ela estava balbuciando, que aquela atitude dela foi tida até como uma pessoa que estava embriagada. E Eli então se engana, ele se equivoca no seu julgamento, porque ela só está balbuciando, ainda que não saiu nada. Aquilo que era do coração dela estava chegando diante de Deus. A sua fala não era audível,
mas o seu coração era pertencente a Deus. E é isso a oração. Entende que é uma arma poderosa que você tem, que aonde você está, na afronta que você tem, no momento de confronto que você está, ao fechar seus olhos, ou simplesmente balbuciar algo, ou simplesmente algo no teu coração jorrar para Deus, mediante a tua intimidade, aquilo vai estar diante do Senhor. E o texto diz que ao confiarmos nele, ele age. E é isso que precisamos entender. Mas o convite que eu tenho para você não é apenas esperar um momento de confronto, mas é orar em todo tempo. Deixar uma vida, um legado de oração diante do Senhor, para quando chegarmos no final, podermos ter a paz necessária. Então, ore em todo tempo, não deixe para o final. Confie que Deus está ouvindo a tua oração e está caminhando contigo. Se apresente diante dele em todo tempo. Se prepare em todo momento. E no tempo certo de Deus, ele trará a manifestação dele sobre a tua vida. Ore em todo tempo. Não espere problemas. Ore em todo tempo. Busque nele o conforto, a direção para você mesmo. Porque às vezes a oração não é apenas a situação que precisa ser mudada, mas somos nós. Quantas vezes oramos por algo e no final descobrimos que aquilo não tem mais significado para a nossa vida. Sabe por que não tem? Porque a oração não apenas transformou uma situação, mas transformou quem você é. E é esse o convite para nós. Ore em todo tempo, mesmo sem ver os sinais. Coloque a situação diante de Deus e no tempo certo, por confiar em Deus, ele vai agir. Essa é a orientação que eu quero deixar para você. É a nossa reflexão juntos, de sabermos que precisamos orar. Se você acha que não está tendo sucesso a tua oração por causa de tuas falhas, teus pecados, ore, inicie a tua oração, pedindo perdão, se colocando diante de Deus. E toda vez que você se coloca diante de Deus pedindo perdão, ele se manifestará. Ontem uma pessoa me fez uma pergunta. Diz assim: como Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus, com tantas falhas, com tantos pecados? Eu disse, essa era justamente a chave. Porque mesmo sendo pecador, falho, com tantas transgressões, Davi se arrependia. Chegava diante de Deus, pedia perdão, porque o prazer dele era estar diante do Senhor. E os seus pecados não o impediam de chegar diante de Deus, porque ele chegava com o coração quebrantado, reconhecendo essas falhas, para poder viver essa plenitude em Deus por meio do arrependimento. E é essa chave que a gente tem, tá bom? Vamos orar? Pai, que hoje seja um dia de liberdade, mas de dependência. A liberdade, ela ocorre justamente pela possibilidade que temos de chegar ao Senhor e dizer que nós dependemos de Ti. E a oração é uma chave que muda situações, mas que também nos muda. Aqueles que estão hoje precisando de uma mudança na sua vida, de uma chave que seja virada, que a chave da oração vire essa chave, que a resposta venha. Lindo da Tua palavra é dizer que nós podemos orar ao Pai, que é o Pater, a fonte, mas nós oramos aquele que está nos céus, mas dos céus ele nos ouve. E a Tua palavra nos diz que podemos orar dizendo: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Pai, não estamos aqui colocando desejos do nosso coração conturbados, equivocados. O desejo do nosso coração são coisas boas. E a Tua palavra tem coisas boas sobre nós. E nós queremos dizer, seja feita a Tua vontade. Aquilo de bênção, daquilo que o Senhor liberou sobre nós, esteja sobre nossa vida, nossa casa, nossa família. Esteja sobre nós as bênçãos dos céus, o reino dos céus se manifeste, o governo, o domínio, a saúde dos céus venha sobre aqueles enfermos. O conforto e consolo dos céus esteja sobre os enlutados. Que Tua boa mão esteja sobre nós, mas também se mova em nós. Que o Teu Espírito que habita em nós
transforme situações, cure e sare as feridas e que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Confiamos em Ti e dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até sexta, estaremos juntos aqui em oração, com uma reflexão, uma palavra de encorajamento em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Até amanhã.